Sabe uma coisa? Hoje aqui, com tantos homens assim, eu me sinto num estádio de futebol. Eita! Né? Muito fogo, muito ânimo, mas também muita feiura, não é verdade? Você não é. Mas hoje, nós vamos, com esse culto típico para homens, eu pensei num tema. Então, que tema melhor do que futebol, né? Então, para falar a verdade, muitos que ainda não jogam futebol, gostam de futebol como eu, né? Por que eu gosto de futebol? Porque eu sou palmeirense, quem é palmeirense gosta de futebol, né? Mas Jesus tinha o seu time, amém? Então o tema da aula de hoje é Jesus e o seu Dream Team. Uau! Jesus e o seu time dos sonhos. Amém. Sabe, também fiquei inspirado para falar sobre futebol e fazer uma analogia, né? Do time de Jesus também com o futebol. Por quê? Porque essa semana, como o Rafael falou, o Brasil, semana passada, né? O Brasil ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, né? E também ontem parece que o Brasil ganhou de 3-0 do Equador. Uau! Então parece que agora nós estamos esquecendo um pouquinho do 7-1, não é verdade? Sim. Está ficando um pouquinho para trás isso, né? Ganhamos a Alemanha, já foi uma boa coisa, né? Mas o primeiro ponto é que Jesus escolheu muito bem o seu Dream Team. Então, antes de começar uma partida, o que nós fazemos? Nós, quando fazemos uma partida numa quadra, nós reunimos as pessoas e fazemos o quê? Escolhemos o time. E eu lembro quando eu era criança e ia jogar futebol, porque na verdade, quando eu era criança, eu não escutava muito falar sobre basquete, sobre vôlei, né? Eu não escutava muito falar sobre outros esportes. Na minha rua, a única coisa que eles jogavam era futebol. E quando nós nos reuníamos para jogar futebol, duas pessoas, os melhores tiravam para o ímpar, né? E cada um escolhia o seu próprio time. Amém. Eu normalmente ficava por último, quando eu não ficava no gol. Ou eu ficava no gol, ou eu ficava por último. Mas isso me ajudou um pouquinho a escolher o esporte certo para mim, é por isso que eu fui pro vôlei. No vôlei eu me dei um pouquinho melhor, né? Mas Jesus escolheu o time dele. Vamos para Lucas capítulo 6, versículo 15. Vamos! Prega, Renato. Lucas 6, versículo 12 ao 15. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Esse aqui fez gol contra, né? Jesus chamou homens, aos olhos humanos, simples, para servi-lo. Amém. Se você abrir em Atos, capítulo 4, versículo 13, vamos lá? Prega, Renato. Vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Ainda que eles fossem homens comuns, ainda que eles fossem homens simples, algo neles causava a admiração das pessoas. E o que causava a admiração das pessoas? O quanto esses homens eram parecidos com Jesus, amém? Amém. Então o que vai causar impacto nesse mundo é o quanto você, é o quanto eu me pareço com Jesus. Amém. O que vai me ajudar a ser profundo nos estudos, o que vai me ajudar realmente a alcançar o coração das pessoas, é o quanto eu estou me esforçando para ser parecido com Jesus. E nós, como homens de coragem, precisamos nos parecer com Jesus. Amém. Ainda que eles fossem homens um pouquinho estranhos também. Por exemplo, Tiago, João, Simão Pedro e André, eles eram pescadores. Então,
Só que tinha um porém. Eram pescadores, mas parece que no caso de alguns deles não iam muito bem a pesca, né? Então a Bíblia relata em algumas passagens que Jesus precisou fazer alguns milagres com eles. Mateus, quem que era Mateus? Ele era um coletor de impostos. Uau. E sabe de uma coisa? Um coletor de impostos é um pouquinho odiado, não é verdade? Imagina só, hoje você faz seu imposto de renda e é tudo eletronicamente, o desconto é direto no seu salário. Mas naquela época, o cobrador de impostos ficava na coletoria quando não batia na porta da casa das pessoas. Imagina só como esse homem era bem visto, né? Então Mateus não era um cara muito bem visto na época. Esse Filipe aqui, ele era um pouquinho devagar. Ele em João 14, versículo 8, não precisa abrir lá, mas ele disse a Jesus, já no final do ministério de Jesus, lá em João 14, ele disse para que Jesus mostrasse a ele quem era o Pai. Amém. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo ainda depois de ter estado tanto tempo comigo, você não me conhece? Então parece que Filipe era um pouquinho lento. Sabe aquele cara que quando você conta uma piada, é o último a dar risada? É o último porque não entende direito a piada? Mais ou menos assim era Filipe. Simão, e tinha um outro Simão ali. Quem era esse Simão? Era o Simão o Zelote. Amém. Quem era o Zelote? Os Zelotes na época eram partidários dos judeus contra o Império Romano. Eles eram um pouquinho terroristas. Ou seja, por ser parte de um grupo fundamentalista, esse Simão Zelote era um cara estranho. Imagina alguém aqui fundamentalista, partidário, né? Acerca de algo que quer transformar na sociedade. Você já pode pensar, não precisa falar o nome, tá bom? Alguém que está descontente com o que está acontecendo e o cara revolucionário. Simão Zelote era assim. E ele é conhecido como o Zelote, né? Olha que interessante. E também tinha, não podemos deixar de falar, de Tomé, que a fé dele não era muito forte, né? Ele precisou tocar na ferida de Jesus para poder crer em Jesus. E também tinha um traidor. Também tinha aquele que era conhecido como traidor desde o começo, né? Sabe, todos nós que decidimos ser discípulos, nós fazemos parte do time de Jesus Cristo. Amém. E o time de Jesus é um Dream Team. Não é um time qualquer, é o time dos sonhos. Sabe quando você vê os Estados Unidos jogando basquetebol? Né? Sabe uma coisa? O time que eles mandam para a Olimpíada não é o time principal deles, não. Deve ser o terceiro, quarto, quinto time, mesmo assim eles ganham medalha, né? Ou seja, se eles mandarem o 13º time para jogar as Olimpíadas, eles vão ganhar, né? Porque é o forte dos americanos é o basquete. E por causa do basquete americano veio esse termo, Dream Team. Ou seja, o time dos sonhos. Se nós fazemos parte do time de Jesus Cristo, amém? Amém. Nós temos que sonhar. Não podemos ser um time qualquer. Em João 3, versículo 17. Vai, Renato. João 3, 17. Prega. Amém. Vamos lá. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Qual que era o sonho desse Dream Team? Qual que era o objetivo principal? Salvar o mundo. Uau! Uma coisa muito difícil, não é verdade? E com esse time ainda de Jesus, sabe, o Zelote ali, né? Com pescadores, alguns mal sucedidos, com um cobrador de impostos, humanamente falando, parece que a coisa não ia dar muito certo. Mas Jesus sabia muito bem que o principal para aquele time não era o que eles eram no mundo, mas o principal é que cada um necessitaria de deixar de serem
eles mesmos para serem parecidos com Jesus. Amém. Daí sim, o que ia acontecer? Eles iriam salvar o mundo. Amém? Amém. Deus poderia ter feito tudo isso como? Sozinho. Deus poderia não precisar do homem para salvar o homem, mas Ele decidiu salvar o homem, amém? Salvar cada um de nós, para que cada um de nós tenha o sonho de salvar o mundo. Se fosse hoje, se Jesus viesse hoje, com certeza Ele não chamaria uma empresa de caça-talentos para escolher um time. Bom, eu quero salvar o mundo, então escolha para mim pessoas top de linha, né? Escolha para mim, vamos contratar alguns profissionais para escolher as melhores pessoas do mercado, para que com essas pessoas eu possa salvar o mundo. Não, Amém. Ele escolheria pessoas que tivessem o coração entregue na causa, o coração completamente comprometido à sua proposta. Amém? Então, fazemos parte de um grande time, e por fazermos parte de um grande time, não é porque você merece, não é porque eu mereço. Fazemos parte de um grande time porque Deus vai transformar cada um de nós para sermos parecidos com Ele. Segundo ponto, para fazer parte do Dream Team é necessário compromisso total. Amém. Veja só o que eles possuíam. Em João capítulo 12, versículo 23. Amém. João 12, 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Amém. Jesus queria pessoas completamente entregues à sua causa. Eles não sabiam como fazer. Eles não entendiam muitas coisas espirituais. Alguns desistiram no meio do caminho e depois se arrependeram, amém? Voltaram. Houve até um que traiu Jesus e se enforcou. Mas uma coisa que eles precisavam ter como condição básica para seguirem Jesus, o que era? Uma vida completamente entregue a Ele. Uma vida entregue a Jesus por meio do compromisso, amém? Amém. Alguns ainda não tinham coração, mas sabe de uma coisa? O coração se ganha na batalha, amém? Por quê? Porque algumas pessoas podem pensar assim, olha só que interessante. Bom, eu vou fazer algo quando isso estiver no meu coração. Já escutou isso alguma vez? Já escutou isso em algum lugar? Sim. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que ser uma pessoa que vai ser usada por Deus para evangelizar, eu sei que eu preciso estudar a Bíblia com as pessoas, eu sei que eu preciso deixar as coisas que estão ao meu redor e colocar Jesus e colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, mas eu vou fazer isso, mas primeiro eu preciso receber o toque de Jesus no meu coração. Quem já escutou isso alguma vez? Ou quem já pensou que era assim? Eu vou confessar com vocês, quando eu era religioso, há algum tempo atrás, eu pensava desse jeito: eu vou fazer as coisas quando eu tiver vontade de fazer. Sabe, não foi assim que esses homens foram escolhidos. Amém. Não foi porque eles já estava no coração deles a vontade de fazer tudo por Jesus. Eles foram escolhidos porque eles se negavam a fazer algo. E essa é a condição principal de Jesus. Se você está disposto a se negar, com o tempo vira hábito, e o hábito com o tempo vai fazer você ganhar o coração, amém? E foi o que aconteceu com esses homens, foi o que aconteceu com Moisés também. Moisés deu 5 desculpas para Deus, em Êxodo, quando Deus chamou ele para libertar o povo judeu da escravidão do Egito, não é verdade? Deu 5 desculpas, mas depois, lá em Hebreus 11, tem aquela lista, o rol dos heróis da fé. Moisés é colocado naquela lista como o homem que via aquilo que ninguém via. Amém. O homem cheio de fé. Depois que ele foi para a batalha, ele ganhou o coração. Então uma coisa interessante, você vai ganhar o coração. Eu ganhei o coração de algumas coisas.
Por enquanto precisamos negar muitas coisas. Olha, eu sou discípulo já, em dezembro eu vou completar 22 anos como discípulo. E muitas coisas eu preciso fazer me negando muito a minha natureza humana ainda. Outras coisas eu já ganhei no coração, mas tem muitas coisas que eu preciso me negar para fazer. Mas sabe, é se negando que um dia você vai ganhar o coração. Amém. Então tem muitas coisas que talvez você faça hoje, mas se você perseverar, se você entregar todo o seu coração, se você se negar, como Jesus fala em Lucas 14, aquele que quer me seguir precisa negar a si mesmo. Se você se nega do fundo do seu coração, você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Isso é incrível. Também o que Jesus estava buscando era somente coisas simples. Primeiro, pessoas que andariam de barco com Jesus mesmo diante da tempestade. Pessoas que fariam vigília com Ele em oração. Amém. Pessoas que teriam o coração moldável quando forem desafiadas por meio do seu discipulado. Pessoas que iriam ser repreendidas por Jesus Cristo, mas iam enxergar o seu coração e mudar o seu coração. Amém? Amém. Então uma pessoa sábia se alegra com a repreensão e é humilde. Jesus queria pessoas capazes de andar quilômetros com Ele debaixo do sol. Pessoas capazes de imitá-lo a ponto de fazer os mesmos milagres que Ele fazia. Jesus queria que essas pessoas tivessem fé. Eu me lembro, algum tempo atrás, em 99, quando eu e Maria José, nós éramos apenas namorados aqui em São Paulo, né? E nós fomos convidados para começar a igreja lá em Recife. Eu lembro que antes precisaríamos ir para o Rio de Janeiro, pegar uma equipe missionária de 6 pessoas, escolher essa equipe, orar, escolher essa equipe, e junto com esses 6, pegar um ônibus de 40 horas, imagina só, 40 horas dentro do ônibus. Ele atravessaria toda Minas Gerais, toda a Bahia, e Bahia é muito grande, né, Manuel? Bahia é enorme, e chegando lá, ainda passar por Alagoas e chegar em Pernambuco. 40 horas de viagem, mas dentro do ônibus nós tomamos uma decisão. Sabe o que nós vamos fazer? Assim que nós colocarmos o pé em Recife, porque chegaremos lá antes do meio-dia. Então nós tomamos a decisão seguinte: nós vamos deixar as malas em casa, vamos nos reunir hoje mesmo na praça principal da cidade, e a praça se chama Derby, né? Tem um nome sugestivo, né? E chegamos lá na praça, nós falamos assim: olha, é o seguinte, vamos ter fé que a pessoa que for convidada hoje possa ser a primeira pessoa a ser batizada na igreja. E saímos para evangelizar, e ficamos até 6 horas da tarde evangelizando. Mas sabe uma coisa? Maria José, minha esposa, que hoje é minha esposa, na época não era, ela convidou uma menina na rua do hospício, né? Convidou uma menina e ela aceitou estudar a Bíblia na hora. Ela foi batizada, amém? Foi o primeiro fruto da igreja de Recife. E sabe de uma coisa? Ela está aqui em São Paulo hoje, e ela entrou em contato com a Maria José e confirmou que vai estar na conferência no domingo. Jesus quer isso. Quem Jesus escolhe numa pessoa? Pessoas determinadas a fazerem a sua vontade, a se negarem com todo o seu coração. Mesmo quando você não tem vontade, é aí que Deus faz o milagre, amém? Quando você está lá cansado, fala assim: eu não vou evangelizar mais hoje, eu quero dormir, eu não estou passando bem, eu estou meio estranho. Sabe, quando você se nega, você está cumprindo Lucas 14, amém? E é aí que Deus começa a fazer grandes milagres na sua vida. Jesus quer corações dispostos a serem moldados por Ele. Amém. E assim que começa o verdadeiro arrependimento dos pecados. Uma coisa muito comum, que acontece muito com os homens, são alguns pecados característicos dos homens. Amém. Quais são os pecados característicos dos homens? Imoralidade sexual e impureza, certo? Sim. Materialismo e, com certeza,
muito orgulho. Quer saber como nós somos orgulhosos? Porque, quer ver, eu vou fazer um teste com vocês. Olha só onde chega o nosso orgulho. Vou fazer um teste. Palmeiras é o melhor time do Brasil, amém? É isso? Santos é o melhor time do Brasil. É ou não é? São Paulo é o melhor time do Brasil. Definitivamente não. Corinthians é o melhor time do Brasil. Todo mundo concorda com isso? Quem concorda que o Corinthians é o melhor time do Brasil? Levanta a mão. Sabe, quando você está conversando com alguém falando de time, normalmente, né, de futebol, o que você faz? Você quer provar que seu time é melhor. Então você começa a levantar coisas lá do passado, né? Lembra quando, em 1951, né? Quando meu time ganhou? Por quê? Porque somos orgulhosos, né? Não damos nosso braço a torcer muitas vezes. Somos orgulhosos em várias áreas da nossa vida. E tem coisas que mexem com o brilho dos homens. Tem coisa que mexe lá dentro, né? E você não quer ficar por baixo. Somos orgulhosos. E por pensar nisso, Jesus já sabia que ele teria um grupo de homens com ele. E por isso que Jesus lidava com o coração desses homens constantemente, né? E hoje, o que Jesus quer são pessoas dispostas a tudo para salvar. Amém. Inclusive a mudar seu coração. Nós temos que nos negar não somente para evangelizarmos o mundo. Nós temos que nos negar para nos parecermos com Jesus Cristo. Amém. Amém? Então você tem que se negar porque Jesus também foi puro, porque Jesus também foi humilde, porque Jesus não era materialista. Amém? Então, por causa disso, eu tenho que negar a mim mesmo, nos pecados principais Amém. Dos homens, nos pecados característicos dos homens. Amém. O que pode estragar a sua fé, o que pode te derrubar, é quando você não é aberto com os seus pecados. Quando você não usa do discipulado para abrir sobre a sua vida. Então, pessoas expostas a fazer tudo, inclusive a confessar os seus pecados, amém? Pessoas que também abrem as portas da sua casa para fazer bate-papo. Pessoas que discipulam o caráter com coragem do outro. Amém. Pessoas que evangelizam todos os dias com fé para salvar. Amém. E a boa notícia é essa: quando nós estamos focalizados, Deus nos dá a chance também do arrependimento. Sabe por quê? Quando você estuda a Bíblia com alguém e aquele alguém começa a confessar os pecados, né? Você pensa assim: sabe de uma coisa? Eu também tenho pecados. Mas muitas vezes você não fala no estudo porque você não quer desanimar o estudo, né? Você também tem pecados, mas muitas vezes você não é aberto. Por quê? Porque eu não quero desanimar, mas você precisa ser aberto no discipulado. Amém. Senão você começa a se sentir hipócrita na igreja. Você começa a se sentir uma pessoa estranha na igreja quando você não abre a sua vida. Não importa qual pecado esteja aí dentro. Olha, Deus pode fazer com que cada um de nós seja salvo se nós abrirmos a boca para confessarmos os nossos pecados. Amém. Não importa o que está aí dentro, tenha coragem. Sabe, Deus tem uma visão de você, muitas vezes diferente da visão que você tem de você. Verdade. Deus tem uma visão de você muito superior da visão que você mesmo tem de você. Então às vezes você pensa assim: sabe uma coisa, eu não vou confessar esse pecado, eu não vou falar sobre isso na minha vida, porque eu vou me arrepender um dia. Um dia vai ser diferente para mim. Mas aí Satanás começa a enganar a sua mente. Nós precisamos, com todo o nosso coração, abrir as nossas vidas. Porque a Bíblia fala em Tiago 5,16: confessem seus pecados uns para os outros, para que sejamos o quê? Curados. Então a cura realmente vem quando você é aberto. Amém. Você já viu aquele irmão que confessa os pecados e parece que ele muda no convívio? Sim. Acho interessante. O fato de alguém falar dos seus pecados faz você ficar mais feliz, faz você ficar mais alegre no convívio. Não teria que ser ao contrário. Se eu estou falando do meu pecado, eu tenho que ficar mais triste. Se eu estou falando do meu pecado, sabe, aquilo que está me derrubando, eu tenho que ficar mais
aflito, eu tenho que ficar mais triste. Mas por que acontece justamente o contrário? Porque quando você põe na luz o seu pecado, você fica mais próximo do arrependimento, amém? Quando você está nas trevas do pecado, no sentido de quando você não põe na luz a sua vida, o que acaba acontecendo? Você fica uma pessoa estranha no convívio. As canções para você são canções mecânicas. Quando alguém fala sobre batismos, amém? Pessoas que estão estudando a Bíblia, você até bate palma, mas parece que não tem aquela mesma alegria ao ver pessoas sendo batizadas. Quando você está escondendo pecados, você está escondendo algo que está comendo você por dentro, algo que está devorando você por dentro. Então eu quero dar um desafio para cada um de nós, amém? Que nós não saiamos daqui hoje sem tomarmos a decisão de buscar alguém nessa semana para confessarmos os nossos pecados. Amém. Não importa qual pecado: imoralidade sexual, impureza, materialismo, mentira, orgulho, masturbação. É bom nós estarmos só os homens aqui, porque podemos falar abertamente sobre os pecados. Amém. Qual pecado tem afligido você? Alguns se sentem já escravos da masturbação, mas se você não põe para fora o que você está fazendo escondido, você não tem a chance do arrependimento. Então a Bíblia hoje nos exorta, nos anima, nos inspira a sermos pessoas abertas, amém? Amém. Confessar pecado precisa também de uma coisinha: precisamos nos negar para confessar pecado. Amém. O que impede pessoas a confessarem os pecados? Orgulho. O que impede pessoas a confessarem os pecados? Vergonha. Muitas vezes a pessoa pode pensar assim: isso é um engano terrível de Satanás. Eu não vou confessar meus pecados porque eu tenho medo de que pessoas na igreja me rotulem. Pessoas na igreja começam a pensar assim: fulano é o cara que é viciado em pornografia na internet. Beltrano é aquele cara que já saiu com prostituta. Ciclano é aquele outro que tem um orgulho estampado na testa, é super arrogante. Muitas vezes Satanás nos engana tanto porque ele quer acusar você, quer acusar sua consciência, e aí com o tempo podemos deixar a fé. Amém. Podemos cair da fé se não tomarmos a decisão de confessarmos os nossos pecados. É bom falar de homem para homem, amém? Amém. Ninguém aqui está de TPM, amém? Amém. Então ninguém aqui está numa fase difícil da vida, certo? Nesse sentido hormonal, né? Alguns ficam mais tristes, outros não. Mas é bom falar de homem para homem, por quê? Porque podemos lidar com os nossos pecados. Não tenha medo de falar de você mesmo. Isso derruba qualquer um de nós. Qual é o coração que Deus e Jesus busca? O coração de pessoas que confessam os seus pecados. Você pode ter muito talento, mas se você não confessa o pecado, alguma coisinha tá diferente em você. Sabe aquela pessoa que você olha assim? Aquela pessoa bonita, de presença, né? Eu não vou falar de ninguém aqui, mas aquela pessoa que tem uma certa presença. Eu vou falar da minha esposa, né? Então, uma pessoa bonita, de presença, mas quando vai dar risada, tem um pedaço de couve no dente, assim. Né? Tem um pedaço de carne enfiada nos dentes, né? Ou você vai conversar perto com ela, tem aquele bafo, né? Aquele bafo terrível, que você tem que conversar até de longe, assim, que estraga tudo. Assim é a pessoa que anda em pecado. Assim é a pessoa talentosa, assim é a pessoa que tem fé, mas anda em pecado. Às vezes é preferível ficar do lado de uma pessoa feia, mas simpática e cheirosa, do que do lado de uma pessoa bonita, mas fedida, né? Então o pecado estraga tudo na vida cristã. Então quando Jesus fala sobre negar pecado,
Negar a si mesmo está falando sobre também você ser aberto com os seus pecados. Outra coisa, quando nós falamos de pessoas moldáveis, quando nós falamos de pessoas que vão buscar se parecer com Jesus, Amém. nós falamos de pessoas que estão realmente decididas a serem iguais a Jesus Cristo. Amém. Não são pessoas que simplesmente entram na onda e falam assim, que legal poder estar num grupinho que eu me pareço com outras pessoas, com Jesus Cristo. Não, pessoas que têm como meta se parecer com Jesus. No futebol, nós temos algumas pessoas que causam admiração em outras pessoas. Por exemplo, Neymar. Agora o Neymar mudou a cor do cabelo dele, você viu? Agora ele está loiro, né? Tá feio pra caramba, né? Mas tá loiro. Então ele cortou do lado aqui, tá loiro. Eu já vi pessoas na rua com um estilo do cabelo do Neymar. Rafael tá mudando, só falta pintar o cabelo dele, né? Também tem pessoas. Lembra quando o Brasil ganhou da Alemanha na Copa do Mundo? Acho que foi em 2002, né? Lembra do Ronaldo? Não o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gorducho. Ele deixou o cabelo só aqui na frente. E aqui raspou tudo, né? Deixou só um pouquinho aqui na frente, né? Eu não sei de onde que tirou isso, mas eu sei que no dia seguinte, quando eu saí na rua, eu vi muitas pessoas com o mesmo cabelo. Pessoas rasparam tudo e deixaram só um topetinho aqui na frente. Por quê? Porque as pessoas querem se parecer com aquelas que elas admiram. Então, se você não admira Jesus, você vai admirar outra pessoa. Se você não admira Jesus, você vai admirar pessoas do mundo. Quer porque elas têm algumas coisas, quer porque elas têm um caráter diferente, ou são pessoas descoladas. Eu só sei o seguinte: se nós nos negamos, é para sermos parecidos com Jesus. Então, se você tomou a decisão de ser um discípulo, você precisa tomar a decisão de ter como meta principal na sua vida ser igual a Jesus, amém? Amém. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu quero falar de uma pessoa. Eu quero falar um pouquinho sobre o Gabriel, amém? Eu tenho até que pegar aqui para saber o nome das pessoas, quer ver? Olha que interessante. O Gabriel, ele é um irmão que segue conselhos. Amém. É um irmão que eu vejo que ele tem as suas dificuldades, passa por muitas dificuldades, mas é uma pessoa moldável no discipulado. Amém. Quando a Bíblia fala e quando a Bíblia entra no coração do Gabriel, o que acontece? Ele se esforça, amém, e ele muda, amém? Amém? Mas qual o resultado disso? E por que ser assim? Sabe de uma coisa? Gabriel, eu nunca vi ele reclamando de alguma coisa. Eu sempre vejo ele passando por dificuldade, mas buscando mudar muitas coisas. E o resultado disso é que eu fiz uma conta. Lá na região leste nós somos cerca de 80 discípulos. 10% de toda a região leste é do fruto da árvore do Gabriel, amém? Uau. Olha que interessante. Eu vou citar os nomes: Gabriel, Edilene, Igor, Natália, Anelza, Senhor José, Dona Rosa, Ellen, e agora estão com Ricardo e Benê, amém? Amém. Olha que interessante. Uau. Por quê? Deus faz você ser frutífero à medida que você se torna moldável a Ele, amém? Amém. Se você toma a decisão de ser moldável a Ele, Deus faz você uma pessoa frutífera. E terceiro ponto para terminarmos: ninguém ganha o jogo se não fizer gol e tiver uma boa defesa. Se você quer ganhar o jogo, você tem que fazer gol e ter uma boa defesa. Em 1 Coríntios 9:16, Renato. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o
evangelho. Paulo fala: ai de mim, porque eu estou cansado. Ai de mim, coitadinho de mim, porque eu passo por dificuldades financeiras. Ai de mim, porque eu estou com muitas coisas na minha cabeça para fazer. Ai de mim, porque eu tenho algum problema de saúde. Não, o ai de Paulo não era um ai egoísta. O ai de mim é se eu não pregar o evangelho, amém? Amém. Uma boa equipe de futebol precisa atacar bem e defender bem. Amém. O evangelho precisa ser anunciado. Ele não tem, muitas pessoas pensam que eu vou anunciar o evangelho sendo exemplo para as pessoas. Ótimo, temos que ser exemplo para as pessoas, mas temos também que anunciar, amém? Por exemplo, lá no seu trabalho, você chega lá e você pensa assim: olha, minha maneira de evangelizar é uma maneira diferente. Eu chego no trabalho, eu sou um bom empregado, eu chego no horário, eu converso com as pessoas, eu sou um cara muito legal no meu trabalho, eu sei que assim eu vou ganhar muitas pessoas para Deus, certo? Certo até a metade. Porque se fosse assim, Pedro não precisaria pregar em Atos 2. Se fosse assim, Jesus não precisaria fazer o sermão do monte, pregando a palavra de Deus. Se fosse assim, grandes homens de Deus que nós vemos na Bíblia não precisariam abrir a boca. Precisamos ser exemplo, precisamos, mas precisamos anunciar. E quando você anuncia, é um chute que você dá. Alguma bola vai entrar, amém? Quando você chuta, alguma bola entra no gol. Algumas bolas não vão entrar. Muitas vezes chutamos e um pouquinho para fora, ou bate na trave. Aquela pessoa que está estudando a Bíblia, que está lá, bateu na trave, não foi. Mas algumas bolas entram. E também precisamos defender. O que é a defesa? É o bom discipulado, amém? Quando nós temos um bom discipulado, onde nós somos abertos, profundos uns com os outros, estamos defendendo bem o nosso time. Amém. É necessário chutar a bola para o gol. E quando eu penso em chutar a bola para o gol, e quando eu penso na nossa missão, e quando eu penso no Dream Team de Deus, que somos nós, amém? Aqui estão os Neymares, né? Aqui estão os Messis, aqui estão os grandes jogadores de Deus, porque nós jogamos com o nosso coração, nós damos todo o nosso coração, amém? Nós evangelizamos o mundo. E eu me sinto super feliz, eu me sinto muito bem quando eu vejo o quanto a igreja, o reino de Deus está avançando. Fomos para Santiago em 2009, Londres em 2010, São Paulo em 2011, Cidade do México em 2012, Paris em 2012, Sydney, Austrália em 2014, Chennai na Índia em 2014, Moscou em 2015, Manila nas Filipinas em 2015, Lagos, Nigéria em 2016, Dubai nos Emirados Árabes Unidos em 2016, Abidjan, Costa do Marfim, Estocolmo na Suécia, Bogotá, Colômbia em 2017. Vamos para Hong Kong, Kiev e Kinshasa na República Democrática do Congo, amém? E também vamos lançar o nosso time oficial para a cidade do Rio de Janeiro na próxima Conferência do Brasil, amém? Isso demonstra que dos muitos chutes que nós damos, muitas bolas têm entrado no gol, amém? Estamos alcançando, estamos expandindo o Evangelho, não somente territorialmente, estamos expandindo também em número de pessoas. Então a expansão do Evangelho, a expansão do reino está alcançando o mundo que nós conhecemos, amém? Estamos alcançando os continentes da terra, todos os 5 continentes povoados da terra, amém? Por quê? Porque Deus quer corações. Sabe aquele pecado que você confessou, que você se livrou dele naquele tempo de discipulado, fez você um homem frutífero, e é por isso que o reino está avançando. Sabe aquela vez que você tomou aquela decisão difícil e tem que falar uma coisa muito desagradável que você está fazendo e você mudou? O que acontece? Deus está usando você potencializado para avançar o reino de Deus.
Por exemplo, o Túlio, por exemplo. Não é só o Luca que fala bem do Túlio, né? Eu conheci o Túlio. Eu vou falar para vocês. Eu tenho uma foto minha com o Túlio no colo, com a camisa do Palmeiras. Uau! Eu vou achar essa foto ainda, Túlio. Mas ele era pequenininho, né? E eu tenho uma foto com ele no colo, com a camisa do Palmeiras, né? Então eu conheço o Túlio desde pequeno. E conheci e tive a oportunidade de estudar a Bíblia com ele também, quando ele estava participando dos estudos de conversão. Amém. E pude ver o Túlio no começo da sua vida cristã, assim, né? Uma montanha russa. E agora ver o Túlio completamente animado. Uma pessoa animada faz com que outras pessoas fiquem animadas. Amém. O Túlio animado está fazendo o Rafael ficar mais animado, amém? Eduardinho ficar mais animado. Uma pessoa animada faz com que até o Bruno fique mais animado, amém? Eu tive um tempo com o Bruno domingo e ele ficou impressionado. Nossa, quando eu voltei para a igreja eu vi o Túlio diferente, né? Sabe, uma simples decisão. Eu vou ser honesto comigo mesmo e com Deus. Eu vou abrir minha vida, sabe, e vou tomar decisões na minha vida. Isso transforma pessoas ao seu redor. É por isso que o reino de Deus avança poderosamente. Para terminar, a última escritura em Atos 18, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Eu admiro muito as pessoas que têm o coração de ir para outras cidades. Amém. Inclusive Paulo aqui estava numa outra cidade, né? Ele não era de Corinto. Então eu admiro muito pessoas que deixam tudo para irem para outras cidades. Mas isso não significa que eu também não admire pessoas que ficam na sua cidade evangelizando, porque Deus tem muitas pessoas. A maioria aqui talvez não vá para uma outra cidade. Alguns vão, mas talvez a maioria não vá. Vão ficar aqui. Por quê? Porque Deus tem muitas pessoas aqui em São Paulo, amém? Amém. Olha, o campo é muito grande para salvarmos e para evangelizarmos. Amém. Então, nos jogos, olha que interessante. Nos jogos em casa, temos a obrigação de fazer mais gols. Se você está em São Paulo, se você está na sua casa, você tem a obrigação de fazer mais gols. Amém. Quando o Palmeiras joga lá na arena do Palmeiras, quando o Corinthians joga lá na arena do Corinthians, ou o São Paulo joga no Morumbi, ou o Santos na Vila Belmiro, tem a obrigação de fazer mais gols. Tem obrigação. Então nós aqui em casa, por conhecermos muito bem a cidade, por conhecermos o coração, ainda que parcialmente, das pessoas que vivem aqui, temos mais obrigação de fazer gols, amém? De evangelizar e de crescer poderosamente para a glória e para a honra do nosso Deus. Amém.